Tamo nós aqui outra vez. Segundou, né? Tamo nós aqui para mais um podcast da Mental One, Mental na Geral. Dá o loginho aí já para todo mundo. E hoje, galera, antes da gente começar, né? A gente tava pensando o que a gente poderia trazer para vocês, né? E o nosso behind the scenes aqui, Gabriel, lembrou de um tema muito interessante que a gente trouxe na semana passada. Super Daniel. Que foi o lance das escolhas, né? Então a gente resolveu hoje abrir um pouquinho esse tema. E eu e a Rosana vamos aqui discutir um pouco sobre, né, como são feitas as escolhas, no que são pautadas as nossas escolhas, né? Vai lá, Rô, o que você acha dessa bagaceira toda? Então, quando surge... Bom dia, pessoal. Eu acho esse tema fantástico. E aí, quando o Gabriel trouxe esse tema, até eu falei com a Aline, falei assim, vamos começar. Lembrei desse tema escolha, de uma aula que eu estava tendo, né, no curso de neurociência, até com a Adriana Foz, que ela disse também essa questão que a parte emocional muitas vezes vem antes da razão, né? Da razão. Uhum. E aí me fez pensar, assim, desde a época da minha infância, assim, o que eu consigo lembrar, né? E trazendo isso para a vida, trazendo isso para o profissional. E aí eu te fiz a pergunta, né? Se a gente se ensina tanto a gente a pensar, ou a gente ensina tanto aos nossos pacientes, né? Ou a gente fala para as pessoas, pensa antes de fazer, né? Uhum. Ou se aconteceu uma vez, pensa naquilo que aconteceu para que as coisas não se repitam, né? Isso a gente está falando da razão, mas querendo ou não, a gente lembra da emoção que a gente sentiu. Como que a razão vem, né, antes, né? Engraçado, né? Vamos, então, começar a escrafunchar, né? Abrir essas gavetinhas. Escrafunchar, vamos pro dicionário, escrafunchar. Olha que interessante a gente falar sobre isso. A gente vem, quando a gente fala de constituição de sociedade, e eu adoro trazer a coisa lá de trás mesmo, né? Adoro falar de evolução de espécie, né? Amo o tio Darwin, né? Tio Darwin habita a cabeceira da minha cama, na evolução das espécies. E é muito interessante, porque se a gente for pensar, né, na evolução da sociedade como um todo, Rô, e todo mundo que tá aí, né, tendo a paciência de escutar a gente vem de decisões muito assertivas. As decisões pautavam sobre viver ou morrer, né? Quando eu pego lá daquele meu cérebro reptiliano, lá que hoje tá lá no meu cerebelo, né, guardadinhas essas memórias, as decisões, elas eram pautadas em viver ou morrer, né? Ou eu encarava o mamute para matá-lo e me alimentar da carne dele e viver, né? Ou eu ia me matar e acabou. Então, as decisões tinham que ser muito assertivas. E eu acho que isso, e quando tudo que a gente vem lendo na construção do homem e da sociedade, a gente teve, sim, muitas guerras, a gente teve, sabe, muitas situações e conquistas mesmo, e formação de territórios, tá? Pensa em Roma, Alexandre o Grande, vamos lá para trás, vamos inundar de história aqui o negócio. As decisões eram sempre pautadas nesse sentido. Então, esse homem se tornou bruto, ele se tornou duro, ele se tornou muito racional. Até se pegar a minha geração, que hoje classificam como geração... Eu sou Z? É isso? Quem nasce não, nós, 70? Né? 70 é Z, década né? de 70 é Z. Nós somos a geração Z, acho que é Z. Acho que a gente é Z. Ô, Gabriel, dá um confere aí pra nós, pra ver se é essa minha geração mesmo. Ainda nessa geração Z, nossa, que eu acho que é Z, ou X, sei lá, Z, a gente era muito mais cobrado por humanizar as relações, né? Porque nós éramos muito duros. E muito interessante trazer esse tema, porque eu me lembro, Y, eu sou Y. Então eu sou Y. Então nós somos Y. Nós somos Y, né? Nós somos Y. Essa geração era muito cobrada por humanizar. É aí que começa a entrar aquela história de humanizar a medicina. Porque o médico chegava, é muito interessante, né? O médico chegava e falava assim: o senhor tem um câncer, o senhor vai durar 4 dias, até logo passar bem. Não! O senhor não pode falar assim! O senhor tem que explicar como que é a doença, vai, não sei o quê. E teve, sim, uma revolução para humanizar as relações. E dentro da cadeia que eu conhecia, que não era cadeia médica, que eu trabalhava em empresa multinacional, trabalhava na parte de planejamento, né? Teve também isso. Porque as decisões e os embates eram muito duros, né? Era tudo muito racional. E isso foi determinante para a minha mudança de carreira. Porque, por mais que a gente racionalizasse, trouxesse números e comprovando aquela situação, toda vez que a gente ia fazer uma fusão, uma aquisição, uma operação mais estruturada,
essa operação tinha um viés emocional. Entende? E eu comecei a observar. Mas aí era alguém externo que trazia ou era você mesmo que trazia? Não. Eu observando os meus pares decisores, que Os eu não seus era pares, decisora. sim. Eu era uma mera soldado. Uma consultora, externa, você fazia parte da empresa? Não, eu fazia parte da empresa, né? Mas eu era uma mera soldada ali. Eu não decidia porra nenhuma, não tinha esse poder, né? Mas eu comecei a sacar que aqueles líderes, aqueles diretores, né? As decisões deles tinham vieses emocionais. Porque nas entrelinhas eles traziam vivências, eles traziam... Não, porque meu pai fez isso, porque eu sempre quis fazer dessa forma. Então, tinha ali um colchão emocional, né? E aí, imagina, eu contabilista, né? Eu olho e falo, mas puta que pariu, ficou aqui me matando. A maioria era homem? Sempre, né? A taxa de mulheres nesse setor sempre foi baixa. Né? Porque realmente, eu acredito que hoje seja bem maior, né? Mas eu lembro que na minha época, eu tive uma estagiária que se ela assistir a gente, ela vai saber do que eu tô falando. Eu sentava para explicar uma coisa para ela e ela fazia xixi. E eu não era uma bruta, né? Era de tanto medo que ela tinha da forma pesada com que a gente falava, mas pesado dentro do sentido não de agressão, de maltratar, não, mas de duro mesmo, né? De ter que... Mas é interessante isso que você está trazendo, porque a gente começou o tema escolha, você está trazendo uma coisa da história desde lá da época, né? Só que você está trazendo uma segunda palavra que, para mim, é uma das coisas importantes também, que é geração. Sim! Né? E tem uma coisa que eu até levo bastante, né, nas sessões, por exemplo, que é a gente é responsável pelo que a gente fala, mas não pelo que o outro compreende. Porque a compreensão dele tá ligada à bagagem dele, a bagagem dele. Mas é interessante quando você fala que tinha um monte, né, de pessoas ali, líderes masculinos, que naquela época realmente não tinham muitas mulheres que lideravam, e eles traziam o quê? Quem eram os antecessores dele? Os pais, né? Sim. E possivelmente eles vinham de gerações de mães que estavam, de famílias que estavam em casa, cuidando da casa, né? Que tinham aquelas questões, e eles traziam, o meu pai era assim, então você tinha esse ouvido de acolhedor, de afeição. E quando você fala isso, eu já vejo um ouvido de liderança, né? Não sei. Interessante. Eu me peguei muito nisso, mas quando você fala desse lance da geração, me chama a atenção exatamente nisso, que daí nós, né? Nós, então, geração Y, né? Y, Maria. Sou da geração M dos malucos. Essa coisa da geração, eu acho que nós rechaçamos tanto, nós, sabe, colocamos tanto ódio nessa dureza toda, que nós perdemos a mão. E aí a gente emocionou demais. Percebe? Porque eu vejo, eu já tive ao contrário essa experiência sua, e talvez, não sei se é essa palavra, mas eu senti falta, né, de no caminho encontrar mais homens no meu caminho, né? E aí, assim, homens, vamos dizer assim, eu encontrei mulheres, líderes, né? Faz um bumerangue. De escolhas. Então, assim, eu encontrei mulheres lutadoras, né? Diferentes tipos de mulheres guerreiras, né? Então, eu encontrei pessoas, assim, mulheres que resolveram lutar a vida sozinha. Mas eu acho que daí a emoção, ela é na mulher... Que traz na mulher, né? Então, isso, assim... isso é mais intrínseco da mulher. Né? Porque eu sempre digo, né? A menininha nasce, o que ela ganha? Uma bonequinha. Daí ela pega a bonequinha e nina. O menino ganha uma bola, cara. Ele chuta a bola, pá, arrebenta com a vidraça. A Constituição, já a forma da gente colocar esse ser humano na sociedade já é diferente. E eu vejo hoje, em consultório, o que eu mais faço é racionalizar relações. Porque o mundo virou um tanque de emoção, né? E são, assim, emoções... Que eu falo, gente, tira o chantilly. Eu já chamo emoção de chantilly. E não que eu seja uma racionalista. Não é nada disso. Eu só acho que... Eu tenho uma fala que diz assim,
Decisões impulsivas, resultados catastróficos. Aliás, ontem, domingo, eu acho que eu escrevi isso umas 8 vezes para 8 pacientes diferentes. Né? Porque eu vou terminar, porque eu vou me separar, porque eu vou pedir demissão. E falo, shh. Tudo que você pensa quando tá chovendo, espera, não dá a hora de consertar o telhado. Exatamente, é isso mesmo, adorei essa frase, né? Não se conserta telhado com chuva, percebe? Então, assim, hoje nós temos uma sociedade, e aí me pega muito, Rô, porque essa geração que a gente tem vão ser os próximos decisores. E decisões emocionadas demais são decisões carregadas de muito conteúdo próprio. E decisões têm que ser tomadas com, no mínimo, uma mescla de outros conteúdos. Porque eu não tomo uma decisão para mim. Eu tomo uma decisão para vários. Hoje eu sou uma psicóloga e sou uma empresária. Então, quando eu tomo uma decisão, eu não tomo uma decisão para a Aline psicóloga. Porque pela Aline psicóloga, vou ser muito sincera, eu teria meu cantinho, minha salinha e estaria tudo muito tranquilo. Eu tenho que tomar uma decisão que vai afetar 50, 60, 70, 100 pessoas, entende? Diretamente, sem contar indiretamente. Então, assim, tem que ser uma decisão muito mais racional do que emocional. Então, mas existem decisões que você faz. Quando eu falo que eu tive muitas mulheres no meu caminho, eu tive mulheres, né? Eu tive um homem. Que eu digo que foi um mentor, né? Mas que me ensinou muita coisa, que eu falo que tirou da minha caixa. Mas eu tive mulheres que foram mulheres que me ensinaram. Eu tinha uma que lembra até muito você. Que falava assim, não é tudo que você chora, né? Não é tudo que você tem que fazer, a vida não é assim, né, Rosana? Que eu era daquela, fui criada de uma forma. E eu tive uma mãe, né, muito... Não é que não tinha coração, né? Mas eu tive uma mãe muito rígida no sentido de regra. Isso, né? Exatamente. Mas quando você fala de empresária, existem diferentes tipos. A gente tem muitas mulheres empresárias e que também tive mulheres empresárias que participaram da minha vida, tanto pessoal quanto emocional, e que elas sabem fazer muito bem as coisas quando interessam a ela, não ao outro. Né? Então, a gente sabe... Mas aí são decisões que a gente não fala de decisões do lugar do empresário. Você pode ser racional e humana ao mesmo tempo. Pode, mas aí é a cereja do bolo, né? Então, mas aí o humano não é igual a ser emocionado. Isso, uma emoção, a gente não pode associar com... Como que a gente... Humanização e emoção. Humanização é você tratar o humano como um humano. Porque quando a gente fala de emoção, quando a gente fala você não pode se emocionar, você não pode estar aqui, a gente não está falando de uma emoção como se a pessoa fosse um vidro. Tá. Que outra palavra que a gente poderia usar para associar a uma pessoa que é um cristalzinho? Um cristal. Um mimizento. Isso. Né? Qualquer coisa que você fala, então, assim, a pessoa se dói. Isso, né? Eu acho que a gente tem que ter couro pra bater e couro pra apanhar. Quando você tem um coração bom, né? Quando você pensa no outro, quando você é empático, né? Quando você mostra emoção, não necessariamente você é mimizento. Não, você de forma nenhuma. É uma pessoa que essa daí vai ser trouxa, né? Vai ser passada para trás, né? Então, eu acho que você pode ser um líder, pode ser emocional e assim, eu acho que a gente vem com essa questão de, além de escolhas, né? Que a gente faz na nossa vida, tem uma coisa que eu sempre ouvi bastante, não sei se você vai concordar comigo, mas existe uma coisa que tem pessoas que nascem com ela. Nascem com quem? Com esse dom. De escolher? Além de escolher, de liderar. Não, liderança, eu acredito muito que liderança pode ser construída, né? Tem pesquisas que mostram que 1000 horas de treinamento tornam qualquer pessoa muito boa em qualquer atividade. Mas a liderança nata, ela é aquela que nasceu com a pessoa, né? Ela é sempre mais, como é que eu vou te dizer? Mais expressiva, ela é mais arrebanhadora, ela é mais galinha. E eu adoro uma galinha, né? Porque a galinha põe a asa. Eu lembro uma vez, na USP, uma coordenadora minha de pesquisa, e eu falei que ela era uma péssima galinha. E ela ficou muito ofendida. Né? Como assim? Eu falei, uma boa galinha coloca seus pintinhos embaixo da asa e defende. E você não fez isso com a gente.
Você é uma péssima galinha. Né? E depois ela entendeu, né? Demorou um pouco. Se ela estiver escutando, ela sabe do que eu tô falando, né? Então, olha que coisa mais interessante da gente vir trazendo, né? A gente veio falando de escolhas, a partir de escolhas a gente veio falando da racionalização e da emocionalização. Que vem de geração para Que vem de geração para geração. Então, assim, me preocupa hoje porque esses novos líderes, esses novos decisores, eles vão ter que ser mais assertivos. E aí a DBT, né, terapia de terceira geração, né, que é a dialética, a terapia comportamental dialética, ela fala nesse lance da assertividade e a DBT traz um conceito de mente sábia. E a mente sábia, ela não é nem racional e nem emocional. Ela é uma instância onde a gente consegue condensar esses dois e ter, sim, decisões muito acertadas, que não são com chuva, não são com vento, né? A gente não toma decisões no meio da tempestade, como você disse. É esperar. Isso. E aí, como você espera dentro de uma sociedade ansiosa feito um cacete? Cabe a palavra, não sei, é uma palavra que está aparecendo muito hoje em dia, não sei, nas sessões estão aparecendo de 15, 20 dias para cá, nas sessões e na vida, aceitação. Como acho que tá difícil, é difícil aceitar, né? Sim. Aceitar que errou, aceitar que não deu certo. Não, aceitar que não é agora. Que não é agora. Não é agora, gente, calma. Aceitar que você vai ter que fazer outra coisa ou de outra forma. Que você vai ter que fazer de novo. Que aquela escolha que você fez talvez não foi a melhor. Não foi a melhor. Só que como é que você faz isso dentro de uma sociedade que hoje está muito mais emocional? Então, eu não posso te frustrar, porque frustração também gera eu ficar muito triste, devastado, acabado. Você percebe como é a base muito ruim? Eu já disse isso aqui uma vez, que eu conheci uma moça, uma juíza, inclusive, e que ela disse na minha cara, o filho tinha acho que 2 anos, 1 ano, qualquer coisa, que o filho dela não ia escutar não. Que o filho... que não escutar não. Não escutar não. Então, assim, quer dizer, eu tô ali já com a semente da vítima do mundo, né? E quando eu não me frustro... Onde ela vai bater no seu consultório? Não sei. Tem vários outros, não precisa necessariamente me procurar, né? Mas a minha grande preocupação é essa. É como... Porque nós vamos estar velha nesse momento, certo? Nós já estamos meio indo, meio né? caquético. Mas a gente vai estar velha. Como é que vão ser as decisões desses novos líderes? Né? Como é que o Gabriel, que está aqui no Behind the Scenes, vai tomar decisões? Porque ele é um jovem, né? Essas decisões vão ser mais assertivas, vão ser mais racionais, ou vão continuar sendo nessa tocada emocional, sabe? Eu não vou trabalhar hoje porque eu não estou me sentindo bem. Outro dia um falou para mim que tudo ia mudar porque Saturno tava não sei aonde. E eu falei, e você trabalha para a NASA? Né? E ele falou, não, Aline, é o meu mapa. Eu falei, meu querido, mapa que eu conheço tem rodovia, rios, né? Esse é o mapa. Olha que diferença, entende? E eu não tô diminuindo, eu tô te dizendo dentro de uma decisão racional. Então, as pessoas pegam o pé da letra, né? Isso, né? Então, assim, mas a astrologia é o estudo dos astros, né? Então, se a gente for ao pé da letra, então vamos ao pé da letra, né? Então, assim, você leu lá, ok. Então, assim, lida com essa situação ali. É a mesma coisa as pessoas que vivem em locais que a qualquer momento pode estourar, né? Ter um terremoto, pode... E aí, o que você vai fazer? Ué, nada, você vai ficar esperando aquele terremoto acontecer? Então, eu não vou trabalhar porque vai ter um terremoto. A mesma coisa aquele dia que eu acordei e não sabia que minha casa ia ser. A casa da Rosana foi inundada. Quem quiser buscar essas referências, elas têm em todos os jornais de desgraça. Sabe aqueles prêmios Sai Sangue? Rosana é a rainha desse jornal, porque inundou tudo. Estourou uma adutora na rua dela. E aí ela virou estrela de televisão por um dia. Da Globo. Globo, da Record. Não, da Record não parou lá em casa. Não. Só CBN e Globo, só gente chique. Só gente fina. O restante deve ter comprado a entrevista. A Rosana é dos finos. Ela fala com o Bocardi, né? O Rodrigo Bocardi. Tá? Então, assim... Então, eu acho que o grande lance... A gente não sabe o que vai acontecer no trazer nosso dia. Uma reflexão pra galera, pra pensar um pouco melhor na decisão. Né? Tomar decisões melhores. E decisões que vão fazer com que sua vida seja melhor. Não decisões piores. Então, assim, esperar... Eu sei, gente, vocês odeiam esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Ontem mesmo, foi ontem, no sábado, né? Eu contei a história da espera lá do
do mestre, né? E eu guardo isso até hoje. E é uma lição para mim, porque eu também já não soube esperar, né? Hoje eu sei esperar. Eu não gosto, mas eu sei. Olha que interessante. Então, assim, não é a minha vontade que é preponderante ao mundo. O mundo é preponderante a mim. Eu preciso viver o mundo, não é o mundo me viver. Entende isso? Então, é muito difícil porque hoje a galera é muito ansioso, todo mundo quer tudo pra ontem, quer viver a emoção, inclusive, ontem. Eu não posso aceitar, não. A minha vontade é soberana. Não é. Quando eu fui para Lençóis Maranhenses, eu achava que aquilo era tudo muito bonito. E aquilo é muito forte. Porque a hora que você chega naquele lugar, a areia é diferente de tudo que já se viu na vida. Você já foi para Lençóis Maranhenses? Não, nunca fui. Você pega aquela areia, a gente tem a noção da areia da praia, né? A areia que a gente vê na praia. Não é. A areia dos Lençóis Maranhenses, ela parece uma farinha. Sabe assim? De tão fina que ela é. E eu peguei aquela areia na mão e eu me emocionei. Porque eu sempre falei, né? Eu sou um grão de areia. E ali eu era uma fração de grão de areia. Porque não dava... o grão era um grão... Ele virava pó. E aquilo faz a gente se sentir tão pequenininho diante daquela imensidão, né? Que te leva a uma reflexão maior. Percebe? Que merda eu acho que eu sou tão importante assim. Eu sou nada. Baixa o tom, sabe? Segura a tua onda, porque você não é... nada. Nós estamos aqui, ó, no mais baixo clero. Então, todas essas instâncias de se colocar como melhor, se colocar como mais importante, você não sabe com quem você está falando, são escolhas. E escolhas que te derrubam, não são escolhas que te constroem. Então, a ideia é deixar uma reflexão para te fazer escolhas que construam. Exatamente. Né? Escolhas que te coloquem num lugar melhor. Não num lugar de mais importância, mas num lugar melhor. Porque você pode ser... não tem importância nenhuma, mas tá melhor que muita gente que se acha tão importante. Certo? Vamos respirar agora que nossa convidada tá chegando? Melhor que ontem. Melhor que ontem. Então, galera, fica aí a reflexão, tá bom? Já enchemos linguiça, contamos umas mentiras boas aqui. Então, agora nós vamos pra próxima, tá bom? Ó, beijo. Manda beijo, Rosana. A Rosana cai em cima do microfone. Não é, que é sempre... Desgraça. Tem que ter muita experiência. Vai, Rosana, manda beijinho. Bate palminha. Não é muita experiência pra destruir o microfone, né? Não é? Não precisa Eu nada e o disso. microfone...